das necessidades do ser, né, da existência. E quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, né, ele, além da lei mosaica, que na época ele havia instituído para haver um controle, né, daquele povo que na época então aquele povo, né, que hebreu, né, que na época saiu do Egito, retornando, buscando a terra prometida, era um povo que, apesar de já ter na sua concepção o Deus único, ainda tinha para si a noção de um Deus guerreiro, de um Deus vingador, que iria aplacar a fome de justiça que aquele povo tinha por ter passado muitos anos na escravidão no Egito, né? Então, quando Moisés voltou com esse povo todo buscando essa terra prometida, né, e que já haviam também alguns profetas antigos que haviam citado nas escrituras que viria sim um rei, né, que iria nascer então um rei que iria libertar o povo, que iria trazer a glória para o povo, né? Então aquele povo ainda, um povo rústico no sentimento, no lidar com a sociedade, né? Então Moisés teve que instituir algumas leis mosaicas naquela época que poderiam ser comparadas às nossas leis, que hoje nós temos leis sociais nossas, né, que regem o bom comportamento em sociedade, né? São leis civis, né? E Moisés fez a mesma coisa, só que dentre as leis mosaicas, logo depois ele recebeu esses 10 mandamentos que foram enviados a ele como uma purificação, na verdade, a lei divina em si. Então, ele teve que passar para o povo uma nova reflexão do que seria a lei, né? Porque nos 10 mandamentos já colocava a questão do amar ao próximo como a si mesmo, coisa que aquele povo ainda não tinha tanta noção, porque para eles era olho por olho, dente por dente, né? Então aquele que fez um mal a mim, danificou o meu olho, arranca o olho dele fora, né? Então, quando Moisés apresentou esse conjunto de 10 mandamentos, onde o primeiro e maior mandamento é amar o próximo como a si mesmo, foi uma revolução, né? Então, antes de nascer o Cristo, profetas já haviam, né, registrado que viria esse Filho de Deus, que haveria um Senhor que daria um sinal, que haveria um Messias, né, que haveria o nascimento de um Messias, né, e João Batista foi o último dos profetas que falou da vinda do Cristo. E ele, João Batista, vinha como um pregador. Segundo o próprio Jesus, palavras de Jesus, João Batista, ele foi mais que um profeta. Ele foi aquele que veio antes dele para preparar o caminho dele e anunciar a sua vida. Então, João Batista, quando começou a fazer o processo do batismo no Rio Jordão, e pregar a simplicidade, a humildade, aquele homem que abandonou todas as suas vaidades e foi se vestir com peles e fazer batismo à beira do Rio Jordão, proclamando o reino de Deus, né? E Jesus, quando reencarnou, ele foi até João Batista para ser batizado, né? E nessa passagem onde ele vai até o Jordão para o batismo, o João Batista fala para ele: mas eu
batizar o Senhor, que é muito mais do que eu, que é grandioso. Ou seja, João Batista reconhecendo, né, a vinda do Cristo, né, daquele Espírito que tinha mais conhecimento, que tinha mais evolução, que era muito mais purificado do que ele. Mas Jesus, na sua humildade e sabedoria, como tudo que veio a fazer, ele reconheceu, né, que ele tinha sim que ser batizado para dar uma lição, a lição da purificação, que não é só através da água, mas do renascimento, que vai se haver a melhora íntima. Né? Então, depois disso nasceu Jesus, né? Depois que João Batista veio e falou de Jesus, nasceu Jesus. E o nascimento de Jesus, ele é uma série de símbolos que fazem com que só esse acontecimento já gere para nós uma série de reflexões, né? Jesus, Maria, grávida de Jesus, prestes a dar à luz, o governador da época institui um censo onde ele quer eliminar os recém-nascidos. Então Maria com José tomam o caminho para fugir desse censo, né? Então eles já são o quê? São degredados, estão fugindo, né? Então eles têm que ser humildes, eles têm que se humilhar, mas não se humilhar no sentido de se fazer menor do que alguém, mas de ser simples, de aceitar o que eles têm que seguir, né? Então, eles vão e quando chegam lá em Belém, o que acontece? Eles não têm onde se hospedar, porque havia naquela época uma festividade e que a cidade estava cheia de gente e eles não tinham onde se hospedar. E aí? Mas Jesus ia nascer no meio da rua, né? Então eles começaram a procurar um meio de, pelo menos, se abrigar para que Maria pudesse dar à luz, né? E aí os amigos espirituais, já orientados, indicam, encaminham Maria e José a um local onde um pastor tinha lá a sua estrebaria vazia e falou: olha, eu não tenho como abrigar vocês, mas aqui pelo menos um teto vocês vão ter. E eles entram lá naquela estrebaria, né? Naquele local onde ele guarda os animais, e ali em meio aos animais nasce Jesus, né? Então, fazendo para a gente fazer uma comparação, como Jesus já no seu nascimento trouxe várias informações para a gente refletir. Quando Jesus, durante a sua pregação, ao longo do seu caminho, subiu ao monte, fez o sermão da montanha e falou das bem-aventuranças ao povo, o sermão do monte ele é uma compilação de toda aquela informação que o Jesus veio trazer como meio e caminho para a vida eterna. Então, no Sermão do Monte, ele coloca todos os requisitos, todos os meios de se alcançar a vida eterna, ou seja, a plenitude, né? Então, no nascimento dele, nós também podemos reconhecer algumas características do Sermão da Montanha, né? Então, no Sermão da Montanha, para quem nunca parou para observar, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos alguns capítulos que refletem o que Jesus falou no Sermão da Montanha, que vem a explicar o significado das palavras de Jesus no Sermão da Montanha. Então, uma das coisas que Jesus falou lá no Sermão da Montanha foi: bem-aventurados os aflitos. Então, quando Maria e José saem lá de Nazaré, fugindo do governo, eles se resignaram à necessidade que eles tinham sim que abandonar aquilo para poder,
aquela vida anterior, abandonar aquele conforto que eles tinham, o lar, tudo que eles tinham lá, eles tinham que abandonar para poder trazer à vida Jesus, né? Então eles se resignaram à vontade divina, aquilo que tinha que ser feito. Então, bem-aventurados os aflitos, né? Aqueles que sabem diferenciar o que é o mal, o que é o sofrer, né? Aquele que sabe que a felicidade não é desse mundo e que através das nossas dificuldades vividas nesse plano físico, nós alcançamos o reino de Deus, que não é desse mundo, né? Então, o reino de Deus é um reino que ele não é material, ele é um reino imaterial, né? Ele é um reino espiritual que precede tudo e todos, né? O nosso reino material, nosso mundo material, ele é uma cópia rascunhada do mundo espiritual, né? Aí depois o que acontece? Vem a manjedoura, né? Então Cristo fala no Sermão da Montanha: bem-aventurados os pobres de espírito. E aí nessa fala ele vem a falar sobre a humildade, né? Que aqueles bem-aventurados, aqueles que vêm e abrem mão do seu orgulho em prol da humildade, né? Então Jesus nasceu, né? Aquele espírito tão puro, tão evoluído, poderia ter nascido, como na época era de costume, né? Os grandes da vida material nasciam nos castelos, cercados de ouro, de pedras, né? De riquezas, e não. Como a riqueza dele não era material, ele quis deixar isso bem claro desde o seu nascimento. A riqueza que eu trago não é a riqueza do dinheiro, não é a riqueza da matéria, do ouro. A riqueza que eu trago é a riqueza da alma, é a riqueza espiritual, que é o que realmente a gente conquista após trilhar todos os caminhos evolutivos que a gente precisa trilhar, né? E aí vem a pureza do coração, né? Então, bem-aventurados os que têm coração puro, né? Jesus falava: deixai vir as minhas criancinhas, né? Que nós temos que fechar os olhos para aquilo que não nos faz bem e procurar abrir os nossos olhos para aquilo que constrói para nós, né? E aí o que aconteceu no nascimento de Jesus? Eles foram parar numa estrebaria, onde aqueles pastores os abrigaram com aquela pureza de coração. Olha, nós não temos muito o que dar, mas o que nós podemos e vamos dar de coração, essa estrebaria, essa manjedoura para o Cristo nascer, né? E mesmo sem julgar e saber de onde vinha aquele casal, quem eles eram, né? Depois vem a mansuetude, né? Então, bem-aventurados os dóceis e pacíficos, né? Aqueles que buscam a afabilidade, a doçura, a paciência, a obediência e a resignação, deixando de lado a cólera. Então, quando Jesus estava lá na estrebaria, nasceu na estrebaria, cercado de animais. Os animais, eles são seres, entre aspas, irracionais, mas aqueles que têm os seus animais de estimação sabem que é um amor incondicional, né? Aquele cachorrinho, aquele animalzinho que você tem, que desenvolve no próprio dono e naqueles que estão ali convivendo com aquele animal, e o próprio animal, que muitas vezes entende os seus sentimentos, entende que você está triste, entende que você está
doente, entristecido ou está alegre, né? E está sempre ali. E qual é a tristeza quando alguém pega e abandona o seu animal, que o animal, mesmo sendo abandonado, ele corre atrás do dono? Né? Por quê? Porque esses animais, os animais, eles traduzem no nascimento ali, no natalício de Jesus, essa mansuetude, né? Porque os animais, eles não atrapalharam, muito pelo contrário, eles fizeram um ambiente de harmonia para o nascimento, para receber aquele espírito, né? E aí, depois vem a misericórdia, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos. O próprio nascimento de Jesus foi uma misericórdia divina para nós, né? Por quê? Porque ele veio, um espírito de alto galardão, tomar a veste física, ciente das dificuldades que poderia vir a passar, ou teria de vir a passar para comprovar, para dar, né, provas da sua, do seu testemunho, né? E esse Espírito, ele foi para nós um presente, né? Ele trouxe para nós esclarecimento, ele trouxe para nós as diretrizes para que nós possamos alcançar a nossa plenitude, o nosso objetivo final, que é dado por Deus a nós, quando nos cria como espíritos simples e ignorantes, né? Deus nos cria simples e ignorantes, mas nos dá o presente de que nós estamos fadados à perfeição. Mas qual o caminho para a perfeição? Então Jesus, que era um espírito já no caminho dos espíritos puros, ele veio até a Terra, né? Porque com relação ao nível evolutivo da Terra, ele já era um espírito de grande evolução, um espírito angélico. Então ele vem à Terra trazer esses ensinamentos, abnegar de si mesmo, com misericórdia de nós, né? De todos nós, né? Trazendo. Então, Jesus, quando ele reencarna, tenho aqui esse livro da Primícias do Reino, é uma psicografia do Divaldo Pereira Franco, é um espírito chamado Amélia Rodrigues. E ela fala assim, esse espírito Amélia Rodrigues, ele descreve muito as passagens evangélicas. E ela tem uma descrição assim muito peculiar, muito doce dessas passagens, como se ela estivesse mesmo presente, né? E ela coloca assim, que o mergulho de Jesus nos fluidos grosseiros do orbe terreno, aceitando como berço uma estrebaria, foi uma profunda lição de humildade. E ele fez que os pioneiros embaixadores da sua morada precedessem, trazendo informações primárias antes dele. E ela coloca assim, que ele veio trazer essas informações do reino dos céus para que nós pudéssemos saber o caminho da nossa evolução, né? Então ele foi um presente, né, para nós, né? Foi uma imensa misericórdia de Deus, né? Eu me lembro de um livro que ele coloca
espiritualidade era motivo de grande festa, a vitória da reencarnação do Cristo, né? Então ele veio, através da só do seu nascimento, ele já traz pelo menos uns 5 pontos do Sermão da Montanha que mais tarde, né, na sua idade adulta, ele veio trazer para a humanidade. E por fim, o amar ao próximo como a ti mesmo, que é o resumo de tudo que ele fala no Sermão da Montanha, né? Ensinar a cada um de nós que o nosso próximo é uma extensão de nós, né? Que o nosso próximo é através dele que nós vamos alcançar o reino dos céus. Então eu posso me melhorar, eu posso meditar, eu posso ter o auto-perdão, mas se eu não estiver com o meu próximo, eu nada serei. É que nem Paulo falou, né? Eu posso ter o seu símbolo que retine, mas se eu posso falar a língua dos anjos, mas se eu não fizer pelo próximo, eu nada serei, né? Então Jesus, né, no Evangelho de João, ele coloca: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E o que ele quis dizer com isso? Né? E como que o nascimento, né, dele interfere? Então não é que ele é a chave, ou seja, a gente tem que acreditar que Jesus existe ou existiu para alcançar o reino dos céus ou chegar ao Pai. Não, ele está querendo dizer com isso que através das suas exemplificações, através dos seus exemplos de amor, da forma como ele veio, da mensagem que ele veio trazer, esse é o caminho, a verdade e a vida, né? Que é um caminho que ele mesmo trilhou para chegar ao nível que ele chegou, né? Então, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Então, os espíritos são bem simples, eles falam: vede Jesus, né? E aí depois Kardec, que faz um comentário mais extenso, falando, né, que Jesus foi para o homem, né, o tipo de perfeição moral que pode inspirar a humanidade na Terra. Então, no nosso nível evolutivo encarnado, Jesus mostrou com a sua vinda que nós podemos sim, apesar de encarnados na carne, na dor, na limitação que a matéria nos traz, evoluir sim, se purificar sim, né? E se alguns dos que pretenderam instruir os homens na lei de Deus, algumas vezes desviaram por falsos princípios, foi por se deixarem dominar por sentimentos terrenos. Então a matéria, ela traz para nós desafios, né? Por isso que a gente evolui reencarnando, né? A gente vai lá no plano espiritual, né? Que é o mundo dos espíritos. A gente acha tudo muito fácil, né? Quando está lá numa colônia estudando, tá vendo lá, né? Todo mundo é bonzinho, né? Todo mundo trabalhando. Aí a gente acha que é fácil, né? A gente aprendeu lá no cursinho, né? Aquelas coisas todas, né? Aí faz um monte de promessa. Eu vou ser bom, eu vou fazer caridade, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou perdoar 70 vezes 7, eu vou dar a face, né? Só que quando você está na matéria, a dor que a carne traz, né? Os sentimentos, as necessidades físicas, né? De satisfação, elas são para nós um grande desafio, né? E Jesus sabia disso, né? Como espírito evoluído que era. Então ele trouxe para
deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Ou seja, uma lição de humildade. Todos são iguais. Agora, para chegar no nível que Jesus chegou, nós temos que nos esforçar. E aí é que vem o desafio, né? Quem quer sair da zona de conforto? Né? Atire a primeira pedra quem nunca pecou. Né? Vamos julgar o nosso próximo, né? Porque ele está vestido com a roupa assim assado, porque ele é bonzinho, ou porque ele é ruinzinho, né? Porque ele gosta disso ou daquilo. Quem que nunca pecou? Né? Quem que nunca fez alguma coisa errada? Né? Até porque no Espiritismo nós sabemos pelas informações dos Espíritos que a cada encarnação nós somos um pouco melhores. Né? Então isso quer dizer que é melhor a gente nem querer saber o que a gente era antes, porque se hoje a gente é melhor e ainda está do jeito que está, é melhor nem olhar para trás. Né? Então a cada um conforme as suas obras. Né? Então a justiça divina, ela vai chegar em todos, ela vai alcançar a todos, por mais que a gente não acredite, ou seja difícil de acreditar no nosso mundo material, que muitas vezes a gente olha e fala assim, ai meu Deus, tudo tem justiça, né? Mas uma coisa que a gente vai aprendendo à medida que a gente vai vivendo espiritualmente, reencarnando, é vendo que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Né? O tempo de Deus, ele é um tempo relativo. Né? Então, muitas vezes, nós temos aquela expectativa de ver as coisas rapidamente resolvidas, que tudo vai ser com um passe de mágica. Plim, pronto, tudo se resolveu. E o tempo de Deus não é esse. Né? Deus, ele tem as leis divinas e ele vai trabalhando o seu reino conforme as leis divinas. Né? Ele respeita o livre-arbítrio, né? Até certo ponto, onde mais aí veio para a lei do progresso que empurra, né? E assim vai. Só que a cada um conforme a sua conta. Então, como disse um padre certa vez, ele falou com um padre católico, ele teve câncer de garganta. De pulmão, acho. Pulmão. Teve câncer. E ele falou para o padre Fábio de Mello, eu não acho justo eu pedir a Deus que me cure, porque eu fumei a vida inteira. Então eu não posso esperar que eu tenha plantado limão e colher laranja. Olha o nível de entendimento que esse padre teve. Ele já estava entendendo que ele estava colhendo aquilo que tinha plantado. Ele tinha fumado na vida inteira, sabendo que poderia ter uma doença relativa àquele vício que ele tinha. Então ele não achava justo que ele, padre, fosse pedir para Deus para curar, sendo que a escolha de fumar foi dele. Né? Deus foi lá e colocou um monte de campanha anti-tabagismo, né? Uma foto de gente doente no maço de cigarro, né? Ué, né? E ele continuou fumando. Foi a escolha dele? Foi. Né? Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada será impossível para vocês. Isso quer dizer o quê? Que a nossa fé nem do tamanho de mostarda. Está difícil. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Né? Em passagem na própria Evangelho, Jesus coloca, né, que João Batista, se não me engano, era Elias reencarnado, né, que havia retornado. Então, e veio trazer o amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, que era a lição maior que ele veio trazer. Né? Então, desde que Jesus nos ensinou essas leis, né, esse caminho, ele nos deu o mapa do caminho, né? Por que
passagens de Jesus, ele ensina, na maioria das vezes, por parábolas. São poucos as passagens onde ele fala coisas como de Elias e coisas assim. Na maioria das vezes ele falava ao povo, pobre e rude, e ele falava por meio de parábolas, utilizando figuras da época, para que aquele povo pudesse entender, né? Então, Jesus trouxe por parábolas, né? E ele falava de acordo com a época. Então, o que acontecia? Com a evolução da humanidade, foram aparecendo novas descobertas, novas situações, né? E precisava-se que esse ensinamento ficasse claro, sem equívoco, não haver possibilidade de dúvidas quanto à mensagem, a mensagem central que Jesus veio trazer, né? Então, Jesus, né, Deus, manda os espíritos, né, através de vários médios que auxiliaram Kardec, né, respondendo as suas perguntas, a esclarecer, né, esses pontos que ficavam vagos. Por exemplo, o reino dos céus, por exemplo, né, o reino. Ninguém pode ver Deus e não nascer de novo. Vai nascer de novo como? Né? Vai nascer, aquele que morreu vai voltar para o corpo que já está deteriorado? Não pode. Então, como a ciência foi evoluindo, os espíritos, quando vieram para Kardec, vieram trazendo outras informações, falando da necessidade da reencarnação, que nós tomávamos novas existências, novos corpos, né? Que essas das relações, né, familiares, né, das afinidades, das necessidades e tudo mais. Então, Jesus colocou, e João, que foi um dos evangelistas, ele colocou no evangelho assim: se amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, Jesus já, antes de partir, ele já deixou uma indicação de que ele enviaria sim um consolador prometido, algo que viesse trazer um consolo para as pessoas, né? Que se houvesse alguma dúvida da sua mensagem, que essa dúvida teria que ser tirada, né? Então, a doutrina espírita, ela vem nos trazer o esclarecimento, né, daquilo que Jesus trouxe, né? Que Deus é eterno, imutável, Ele é único, poderoso, soberanamente justo e bom. Ele não é aquele Deus do Velho Testamento, um Deus raivoso, vingativo. Não, Ele é bom. Que o sofrimento que nós temos, ele é um sofrimento que nós buscamos para nós, né? Que a lei divina, ela não tem nada lá na lei divina falando: olha, você vai ter que sofrer para evoluir. Isso não está escrito lá, não. Na verdade, as situações de que nós precisamos passar para expiação é para exatamente nós reequilibrarmos as nossas pendências com relação à lei divina, que a gente vai por escolha própria e escolhe errado, né? Então Deus criou o universo, que é feito de seres animados e inanimados, materiais e imateriais, né? Que o mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno e sobrevivente a tudo. Então esse mundo material, que é o medo que a gente tem: o mundo vai acabar, o que vai acontecer? Vai explodir a Terra, vai vir um meteoro, vai bater, vai morrer todo mundo. Gente, Jesus vem trazer para nós que esse mundo material, ele é transitório.
espírito encarnado e o corpo é apenas o seu invólucro, né? E que nós estamos ainda aprendendo a nos desapegar desse invólucro, né? Se a gente ainda tem dificuldade de dar uma roupinha velha que a gente usa, que você fala, mas eu gosto tanto dessa camiseta, não vou dar, tá em um monte de furinho, tem furinho aqui, aqui, mas eu gosto tanto dela, a calça tá rasgada aqui, tá tudo furado, mas eu gosto tanto dessa calça, né? E a gente não quer se desfazer, não, aquele chinelinho velho que é tão confortável, né? Você remenda aqui, coloca um emendo dali, põe um palitinho embaixo para ele não soltar, né? Mas não dá para ninguém, né? Porque você gosta tanto dele. Essa é a mesma situação que a gente sente com relação ao nosso corpo, que é o nosso bem mais precioso, né? E para ficar encarnado a gente precisa dele, né? Então, nós ainda temos que aprender a desapegar, né? Quando a gente tem uma perda, né, de um familiar querido, de alguém que a gente ama muito, né, a gente sofre, porque você não vai ter a presença física, você não vai ter mais o abraço, né, da pessoa, físico, né, não vai sentir o calor, o cheiro, né? Essas coisas para nós ainda são importantes. Então, isso aqui é uma coisa que a gente ainda está aprendendo, né, que o corpo é só um invólucro. Né? A minha mãe faleceu em abril. Eu me lembro do cheiro da minha mãe. Né? Então, assim, eu tenho que reconhecer em mim que eu ainda sinto falta do físico. Né? Ainda vou ter que reencarnar um tanto de vezes para ir me desapegando, né? Para aceitar, não, para ter coragem de entrar na fila lá da reencarnação e falar, olha, eu não quero ser bonita, eu não quero ter olho azul, não quero ser assim, assado, eu quero ser manca, teu olho estrábico, né? Para ter essa coragem, né? De não ter apego à aparência, né? Mas nos dias de hoje mesmo, se Jesus viesse claramente, Jesus mesmo, dissesse para nós, sigam-me, largue tudo. Quem ia largar? É verdade. Eu acredito que Quase ninguém. porque E acho que nem eu. largar minha casinha, né, meu conforto, É verdade. meu sustento, minha alimentação, eu vou seguir ele. A dúvida é grande ainda nos dias de hoje. Mas não daria para fazer hoje isso. Naquela época era mais fácil, a gente não se apegava tanto à família. Eu não vejo isso não. Eu acho que o tempo muda, mas o nosso sentimento humano, ele perdura. Né? A gente vê pelos espíritos que vêm nas reuniões mediúnicas, né? Que vêm dar o seu testemunho, né? Muitas vezes apegados a coisas mínimas. Não, tem o seguinte, naquela época, né, era mais fácil. Eu não vejo Também não. não vejo Você isso imagina? não. Mas hoje, com o nosso conhecimento, com o nosso estudo, com a nossa experiência, Jesus faz nossa fé. Eu sou Jesus. Larguem tudo e sigam-me. Quem quer seguir? Inclusive, eu acho que se acontecesse, nós não precisava nem decidir. Que a influência dele, espiritual, que é tão forte, você iria quase que magnetizar. Olha, eu não sei, Eu porque acho que assim, o materialismo ainda é grande. Jesus, se a gente parar para avaliar, ele teve um apostolado numa região relativamente pequena. Ele não foi para muito longe ali da região onde ele vivia inicialmente. Né? E mesmo os apóstolos, né, de Jesus, que eram daquela região, Pedro não deixou de ser pescador, tanto que tem a passagem de Jesus que vai para o mar junto com eles, né? Tinha o coletor de impostos. O único que ele fez essa proposta inteligente foi o jovem que foi buscar para ele e perguntou para ele qual era o caminho para a salvação, e ele falou, larga tudo e me segue, né? Então eu acho que é difícil. Eu acho que é uma escolha, é como você reencarnar com um propósito, e escolher um caminho como o da Maria Teresa de Calcutá. Eu acho que é muito particular de Francisco
de Assis, né? Que nasceu rico, né? O próprio Chico Xavier. O Chico, o trabalho dele. né? Mas o Francisco de Assis, que nasceu rico e abandonou tudo, numa época onde era bem difícil isso acontecer, eu acho que tem que ser um espírito com um propósito muito firme, muito forte, né? Que eu, sinceramente, não acho que eu me encaixo, não. A vida material é uma prova a que devem submeter-se repetidas vezes até atingirem a perfeição absoluta. Então, a gente tem várias chances, gente. Graças a Deus. Gente, tem chance. Isso é que é importante. Eu tenho consciência que eu vou ter que viver muitas vezes ainda. Uma coisa que fortalece é porque fala que a gente não regride, né? Exato. Se a gente não regride, já é um bom caminho, né? Estacionar já estaciona, né? A gente estaciona, mas regredir não. Então a tendência é ir para frente. Pode custar, mas vai, você vai regredir. Então, só o fato de saber que a gente não vai regredir, eu acho que já estamos no lucro, né? Ah, com certeza. Já é consolador, né? Acho que já estamos no lucro. Você para, mas aí vem a lei do progresso e ó, Não, hoje eu penso, falo assim, né? nossa, como eu era ruim. Eu falo assim, nossa, então acho que eu melhorei. Então eu não vou ficar mais ruim do jeito que eu era. Então, pelo menos... Então, um passinho adiante, né? E a alma, ela tinha sua individualidade antes da encarnação e a conversa e conserva após a separação do corpo. Então, nós somos espíritos, né? Que trazem as suas conquistas e as suas dificuldades, né? Os seus créditos e seus débitos, e a gente não vai deixar os nossos créditos para trás, né? Pelo contrário, a gente leva eles para onde a gente for, e com a chance de saldar os débitos, né? Então, isso é bem positivo. Né? Então, a moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, né? De fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam e fazer o bem e não o mal, né? Então eles ensinam que o egoísmo, o orgulho e a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria, porque tudo que é sensual, que é referente à sensação, né, aos nossos tato, olfato, sentir através da matéria, ele nos prende à matéria, que podem nos dar prazer ou nos dar dor, né? E aquilo que dá prazer, normalmente a pessoa quer mais, porque vicia, né? Então, o Cristo, seja ele de olho azul, de olho castanho, de olho verde, branco, preto, azul, amarelo, né? Ele veio nos trazer a mensagem, né? E ele não veio nos cobrar que a gente tem que ser cristão para alcançar o reino dos céus. Ele não era cristão, ele era Cristo. Simplesmente Jesus Nazareno, né? Trouxe a mensagem de Deus. Ele trouxe as leis divinas. Ele trouxe o caminho. Nós temos que seguir o caminho. Então, isso não quer dizer que o cara que está lá no islamismo, se ele segue a lei de Deus, ele vai alcançar o reino de Deus, mesmo não sendo cristão, né? O cara que está lá no budismo, se ele segue as leis de Deus, as regrinhas ali que Jesus trouxe para nós, mas que não é só nossa, não é mérito do cristão, né? Ela é para a humanidade, né? Todos aqueles que seguirem os preceitos que a lei divina coloca vão alcançar o reino dos céus, né? É o que diz a parábola da ovelha perdida. Não vai ficar nenhum filho para trás, né? Então, o Espiritismo, se bem compreendido, o que é o Espiritismo para nós? No meu caso, estou falando de mim, cada um vai fazer o seu julgamento particular. Ele traz para mim sentido. Por quê? Se eu aprender a moral que o Espiritismo traz, através do esclarecimento
tentações, luto com elas, às vezes não consigo ganhar, mas eu sou brasileira e não desisto nunca. Né? Nasci brasileira, não desisto nunca. Então eu quero me transformar. Eu vou lutar para isso. Vai doer às vezes um pouco? Vai doer. Mas a gente vai tentando, né? Até conseguir. Então, esse é o sentido da noite feliz, né? Que Jesus veio trazer para nós com o seu nascimento. Ele veio trazer uma mensagem imensa, né? Uma mensagem poderosa, uma mensagem que é um tesouro que nós temos que levar para a nossa vida, né? O Papai Noel, o presente, o iPod, né? O iPhone X, não é o principal sentido do Natal, não é o principal motivo pelo qual o Natal existe, apesar de, às vezes, né, as pessoas quererem que fosse esse o sentido, né? Mas não é. Então, eu vou trazer para vocês uma mensagem final para que a gente possa encerrar a palestra. Então, eu vou passar esse vídeo e, paralelamente, eu vou ver uma mensagem de Emmanuel, que está nesse livro chamado Fonte Viva, que foi psicografado pelo Chico Xavier. Natal. As legiões angélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste, investido de poderes para ferir ou destruir. Nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desespero, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentio inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho e do dente por dente encontrara, enfim, o amor, disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente na estrebaria, assinalaram um júbilo inexpressível. Daquele inolvidável momento em diante a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria à condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos círculos. Em Sidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales da imundícia. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e que conhecemos. E começaremos a viver realmente com Jesus, sob os esplendores da noite. Então, que nós possamos ser a luz do mundo, né? Jesus falou, vós sois o sal da terra. Que nós possamos realmente dar sabor
a essa terra, para que, através desse sabor que nós damos, nós possamos ser a luz do mundo e algum dia brilhar, não na terra material, mas no plano espiritual. Que Jesus possa nos amparar, né, hoje e sempre, e Deus acima dele possa ter misericórdia de cada um de nós.